Meu nome é Maurício e tenho 20 anos. O que vou contar a seguir é uma história real que mudou a minha infância de uma maneira simplesmente aterradora. Quando eu tinha 7 anos, toda vez que soltava, ouvia alguém soltar um balão numa festa de aniversário, alguma outra celebração e até mesmo numa despedida de um ser querido, eu ficava imaginando até onde o balão iria chegar. Se cairia perto, longe, numa casa, numa fazenda, numa floresta ou quem sabe em uma outra cidade ou país. E um certo dia eu tive uma ideia que mudou a minha vida. Colocaram um pequeno pedaço de papel com meu nome, idade, endereço e pedindo que quem o achasse, por favor, respondesse indicando o nome do local onde o balão fosse encontrado. E assim fiz. Sem dizer nada aos meus pais, comprei um daqueles balões de plástico mais resistente e num dia ventoso coloquei o meu bilhete e soltei. Dali em diante, toda vez que o carteiro chegava, eu corria para recolher as cartas na esperança de receber alguma resposta. Dias e semanas passaram e nada. Ninguém respondia. Pensando que meu balão tivesse caído em algum lugar inabitado, eu desisti de esperar e resolvi enviar mais uma mensagem. Da mesma maneira que o primeiro, ninguém parecia ter recebido. Até que um certo dia, enquanto eu jogava em meu quarto, a mamãe entrou e jogou o envelope sobre a minha cama perguntando: "Namoradinha secreta, filho?" Eu respondi que não, peguei o envelope e esperei que ela saísse. No envelope não constava remetente, apenas o meu nome e endereço. Rapidamente abri o envelope e, para minha decepção, não havia nenhuma mensagem. Eu fiquei contrariado e ao mesmo tempo revoltado. Como podia um ou uma idiota perder tempo e dinheiro para enviar um envelope vazio? No dia seguinte, ao voltar da escola, a mamãe apareceu na porta do meu quarto com um outro envelope. "Que cartas são essas sem remetente, filho?" perguntou a mamãe com aquele olhar desconfiado e curioso. Eu respondi que não preocupasse, pois não era de nenhuma garota, apenas um projeto da escola. Então logo a mamãe saiu, eu abri o envelope. Outra vez, a decepção foi igual. A única coisa que havia dentro do maldito envelope era uma fotografia em preto e branco de uma parte de alguma árvore. Eu não conseguia entender porque aquela pessoa não respondia a minha pergunta. Como podia ser tão tapada daquela maneira? No dia seguinte, outra decepção. Outro envelope sem bilhete e apenas fotografias que não faziam o menor sentido. Daquele dia em diante, eu recebi vários outros envelopes, iguais aos primeiros. Todos sem mensagens. Apenas fotografias. Poucos dias depois que os envelopes pararam de chegar, eu espalhei todas as fotografias sobre a mesa do meu quarto e fiquei olhando cada uma delas. Olhando e pensando. E foi então que descobri que todas aquelas fotografias só podiam fazer parte de uma resposta. Só podiam ser um quebra-cabeça. E comecei a montá-lo. À medida que as peças ou fotos eram colocadas no seu devido lugar, meu sangue foi esfriando, meu coração acelerando e eu gritei por mamãe. Depois de contar a verdade sobre os envelopes para a mamãe, nós ficamos olhando para o quebra-cabeça sem poder acreditar no que vimos. Pois no centro da mesa estava a fotografia completa da nossa casa, por dentro e por fora. A mamãe chamou a polícia e 3 dias depois mudamos para um outro bairro mais distante. Porém, de nada adiantou. Um mês depois, eu recebi um outro envelope com uma outra fotografia ainda mais horripilante que nos fez mudar de cidade e de estado. A fotografia do meu quarto
da minha cama e o selfie meu e do remetente. Um estranho mascarado. Te cuida e muito obrigado.